Bom, em primeiro lugar, conversando com o pessoal aqui, a coisa que eu cruzava com alguém, a pergunta que eu ouvia de todo mundo, fala: e aí, você vai trazer uma boa notícia pra gente? Eu acho que o desespero por boa notícia nunca foi tão grande. E a primeira boa notícia que eu tenho para trazer para vocês é que eu não vou trazer uma, eu vou trazer várias. Agora, ou seja, quando vocês leem aqui falar sobre oportunidade, perspectiva, é exatamente o que eu pretendo fazer. Mas eu preciso reconhecer que a palavra do ano é crise. É crise moral, é crise política, é crise econômica, não se fala em outra coisa. Eu levo uma enorme vantagem. Eu sou um especialista em crises. Eu sou palmeirense. O que significa que, entre outras coisas, eu sei que as crises vão e vêm, elas fazem parte, em alguns casos, como no meu, elas são mais comuns do que em outros, mas acontecem com todos nós. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que surpreende, que a maior parte não imagina, é que com todo esse papo de crise, e quando se fala em crise, hoje não se fala só em crise no Brasil, é crise na Rússia, fala-se em crise na China. Com tudo isso, ao contrário do que se imagina, nos últimos 15 anos, mas incluindo, e essa é a parte importante, incluindo o ano retrasado, o ano passado, esse ano, na média, 72% do crescimento da economia mundial aconteceu em países emergentes. Esquisito, o jornal não fala que os Estados Unidos estão bem, está tudo em crise. O que está acontecendo? Deixa eu olhar sobre uma outra ótica disso aqui. 3/4 do crescimento do lucro de empresas no mundo nos últimos 15 anos aconteceram em países emergentes. No caso brasileiro, isso soa tão esquisito, tão estranho, porque no caso brasileiro, no meio do caminho tinha uma Dilma no meio do caminho. E não, meu comentário, ao contrário do que pode parecer, ele não é político. Ele é exclusivamente econômico. Para deixar isso claro, eu vou fazer uma comparação entre dois governos do mesmo partido. Períodos idênticos. A Dilma está no governo há 5 anos e pouco. Eu vou comparar com os últimos 5 anos do governo Lula. O que acontecia naquele momento é que o que vocês veem aqui nas bolinhas eram as expectativas em dezembro para o que aconteceria com a economia em dezembro do ano seguinte. Nas barras, vocês veem o que realmente aconteceu em termos de crescimento econômico. Duas tendências aparecem aqui. Antes das tendências, uma exceção. A exceção é o ano de 2009, o ano da crise global, o que o Lula chamou de marolinha aqui, tsunami lá. Mas se eu descontar o ano de 2009, a primeira tendência é que as expectativas melhoravam. Ano após ano, a expectativa de crescimento para o ano seguinte era melhor do que a expectativa de crescimento para o ano anterior. Mais importante, ano após ano, as surpresas eram para melhor. O resultado, Cristo vira foguete, vai para a capa da Economist, o futuro chegou, nós somos a bola da vez, nada pode dar errado, tudo vai dar certo. A Dilma toma posse. Acontece uma pequena mudança, nada muito significativo, mas desta vez nós não temos exceções. Em todos os anos, as expectativas pioraram. Em todos os anos, a realidade foi pior do que a expectativa. E aí é que eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. A primeira, surpresas do lado econômico tendem a vir em ciclos relativamente longos na mesma direção. Normalmente, quando as coisas estão melhorando, no começo a gente não acredita, a gente fica surpreso e elas melhoram mais e por mais tempo do que nós imaginamos. Quando elas pioram, idem. Só que tem um detalhe. É muito provável que a gente esteja mais perto da virada de ciclo quando as surpresas vão voltar a ser positivas em magnitude e tempo bem maiores do que nós imaginamos, do que a maioria imagina. E esse vai ser um dos focos da minha apresentação. Mas, antes de chegar lá, eu quero mostrar o tamanho do buraco onde nós nos metemos. E dar uma volta ao mundo aqui dos últimos 36 anos na economia brasileira. Primeiro grupo de barras que vocês veem era anos 80, primeira metade dos anos 90, a década perdida. E o que vocês veem ali é que o crescimento da economia mundial
assim como a média de crescimento dos países emergentes e dos países ricos, era pouco superior a 3% ao ano. Ao lado, vocês veem que o resto da América Latina e o Brasil era mais ou menos 1 ponto percentual ao ano menor do que o resto do mundo. Como consistentemente a gente ficava para trás do resto do mundo, a gente chamou isso de década perdida. Vem o segundo grupo de barras, o período do Fernando Henrique no governo, onde, não foi só no Brasil, na América Latina inteira, acabamos com a hiperinflação. Os bancos centrais começaram a ganhar um pouco mais de autonomia para combater a inflação, e com isso, a inflação caiu e a taxa de juros caiu. Quando cai a taxa de juros, mais para frente, a gente tem expansão de crédito, expansão de consumo, expansão de investimento, expansão de crescimento, inclusão social. Só que a parte importante do que eu falei aqui foi mais para frente. No governo do Fernando Henrique, o crescimento, tanto no Brasil quanto na América Latina, continuou a ser tão baixo quanto era antes. Aliás, o crescimento do resto do mundo também não passou por nenhuma grande diferença, talvez a única exceção esteja aqui. A média dos emergentes já começa a subir, porque a Ásia emergente começa a acelerar. Vem para o terceiro grupo de barras, período do Lula no governo. Aí o bicho realmente mudou. Esse meu gráfico tem 35 anos, eu depois vou mostrar para vocês um que tem 2015 anos. Nunca antes na história deste planeta, a economia mundial cresceu no ritmo que cresceu durante o período do Lula no governo. A dos emergentes, então, nem se fala. O crescimento médio dos emergentes dobra nesse período. E foi nesse contexto que Brasil e América Latina aceleraram muito. Eles não chegaram a dobrar, mas aceleraram bastante o crescimento. Se o Lula estivesse aqui, ele não pôde vir, ele está com algumas coisinhas para resolver, mas se ele tivesse, ele provavelmente explicaria com muita facilidade o que aconteceu. Eu era presidente do Brasil, acelerei o crescimento do planeta inteiro, dobrei o crescimento dos países emergentes. Está explicado. O que normalmente surpreende a maior parte das pessoas é isso aqui. O crescimento médio dos países ricos, enquanto os emergentes dobra, o dos países ricos cai pela metade. O que aconteceu, e não foi o Lula, que dobrou o crescimento dos países emergentes, mas levou a metade dos países ricos? Em dezembro de 2001, a China entra na Organização Mundial do Comércio. E ao entrar, ela causa 4 mudanças que aceleram o crescimento dos países emergentes, Brasil incluído, e desaceleram dos ricos. Normalmente fala-se só sobre uma. Aumenta-se a procura por matérias-primas, commodities, alimentos, metais, minerais, fontes de energia. Óbvio. O que tem muito na China? Isso é fácil, vai. Gente, chinês, moleza. Aliás, sabe outra coisa que é moleza? Economia. Economia é muito simples. Complicado são só os economistas. Economia é movida a uma regra que todos vocês aqui conhecem melhor do que os economistas, chamada oferta e procura. Toda vez que a procura por algo é grande, o preço é alto. Toda vez que a oferta de algo é grande, o preço é baixo. Se tem muito chinês, os chineses, de uma forma geral, nível de renda baixo, pobres, significa o seguinte: a primeira coisa que acontece quando esse cara melhora de vida, esse cara come mais e melhor, aumenta a procura por alimentos. A segunda, esse cara sai do campo, vai para as cidades. O processo de urbanização aumenta a demanda por metais, minerais e fontes de energia. Mas é mais do que isso. Muito chinês não é só muita boca para alimentar, é também muito braço para trabalhar. Se a oferta de mão de obra é grande, o preço da mão de obra é baixo. As empresas levam a produção para a China. Estava tentando procurar, descobri onde isso aqui foi feito, mas eles nem colocam mais. Quando a produção de quase tudo que é manufaturado vai para a China, o custo de produção cai, porque o componente de mão de obra ficou mais barato. Além disso, ao longo do tempo, a gente tem avanços tecnológicos, o que derruba mais ainda o custo de produção. Resultado. Por exemplo, vocês estão com várias TVs de tela plana aí na lateral de vocês. Eu não sei o tamanho dessas, mas uma TV de tela plana de 50 polegadas no Brasil custa hoje 1/15 do que ela custava há 15 anos antes da China entrar no MC. Quando a TV fica mais barata, o Brasil, que é importador de TV, tem o seguinte processo. Se eu pegar entre 2001 e 2011, o preço de uma saca de soja multiplicou por 8.
De 2011 para cá, ele caiu pela metade do que era em 2011, mas ainda 4 vezes o que ele era em 99, 2000 ou 2001. Se a soja custa 4 vezes mais caro e a TV 1/15, significa que hoje, para poder pagar pela importação de uma TV, o Brasil tem que exportar uma quantidade 60 vezes menor de soja. Só que a gente exporta 3 vezes mais soja e não 60 vezes menos. O Brasil ficou mais rico e vários outros, toda a América Latina, todo o Oriente Médio, sem ter feito nada. Terceiro, a China, ao inundar o mundo de produtos mais baratos, derruba a inflação no mundo. Quando a inflação no mundo cai, a taxa de juros no mundo cai. Quem ganha? País que tem que trazer capital para financiar investimento e consumo. De novo, os emergentes. Países ricos são exportadores de capital, países emergentes importadores. Trazemos mais dinheiro, de repente, passou a ter dinheiro para um boom de consumo e um boom de investimento que puxam o crescimento de tudo quanto é país emergente. Só para vocês terem, nos últimos anos, e eu vou chegar daqui a pouco nisso, o Brasil ficou fora dessa festa, mas a festa só aumentou, ela não diminuiu. Hoje há no mundo 9 trilhões de dólares em títulos de governos e empresas que pagam taxas de juros negativas. O que quer dizer isso? Você chega num banco da Suíça e fala, eu quero investir meu dinheiro por 2 anos num título do governo da Suíça, e o banco fala, claro, quanto você vai investir? 1.000 francos. Legal, passa aqui daqui a 2 anos e pega os 960. É exatamente isso. Por que eles chegaram nesse ponto? Porque a contrapartida disso é que se o banco está captando dinheiro a taxa negativa, ele pode emprestar a taxa muito próxima de zero. Então, você está querendo expandir o seu negócio, está precisando de um dinheiro para financiar um investimento, ou o consumidor quer comprar alguma coisa, ele vai lá e fala, legal, pago daqui a 2 anos. Legal, quanto você vai pagar daqui a 2 anos? Ah, bom, quanto você precisa? 1.000 francos? Tá bom, me devolve 1.015 francos daqui a 2 anos, está aqui o dinheiro. Por que eles chegaram nisso? Como vocês estão vendo, os países não estão crescendo. E por que eles não estão crescendo? Porque eles estão lidando com algo mais grave que inflação, chamado deflação. Deflação é quando o preço amanhã é menor do que o de hoje. O que acontece nessa hora? Eu quero comprar, sei lá, um carro. Eu sei que amanhã o carro vai custar menos do que hoje. Eu compro o carro hoje. Chegou amanhã, eu sei que ele depois de amanhã está mais barato. Eu compro. Chegou depois de amanhã. Bom, vocês já pegaram. O que é a parte importante? Deflação leva à postergação de consumo de tudo que você pode postergar. Para alimento, você não vai deixar de comer. Não adianta falar, não, vai estar mais barato, você vai ter que comer. Agora, bens duráveis, o mercado seca. Aí entra a taxa de juro negativa. O cara fala, olha, é verdade, o carro vai estar mais barato amanhã do que ele está hoje. Só tem um detalhe, amanhã você vai ter menos dinheiro do que você tem hoje. Porque o seu dinheiro investido, ele está sendo corroído pela taxa de juros negativa. Mesmo assim, isso acaba levando a um pouco mais de consumo, um pouco mais de investimento. Mesmo assim, crescimento baixíssimo. A quarta razão é que, por conta dessas 3 primeiras, os emergentes aceleram e começam a atrair gente boa que antes ia embora. Os próprios profissionais originais desses países que foram embora, porque tinham melhores oportunidades de trabalho nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e os gringos. Para vocês terem uma ideia disso no Brasil, hoje parece distante, mas em 2012, a minha empresa, a Rican, fez uma pesquisa. De cada 13 empregos formais gerados no Brasil, 1 era ocupado por um estrangeiro. A última vez que a gente trouxe mais estrangeiro para vir trabalhar no Brasil tinha sido no ciclo do café. Meu ponto, essas 3 coisas, mais crescimento, mais atração, tudo isso acelera país emergente, desacelera rico. Vai bem, inclusive no Brasil, até que vamos para o último grupo de barras. A Dilma toma posse. A Dilma toma posse, segundo ela, o grande problema é a crise internacional, que impede o Brasil de crescer, o que é interessante se a gente levar em consideração que nos últimos 2015 anos, com exceção do período do Lula no governo, nunca a economia mundial cresceu tanto quanto nos 6 anos da Dilma no governo. Os emergentes, idem. Por que o papo de crise cola? Porque no Brasil a gente está efetivamente vivendo uma crise. Os países ricos estão vivendo um processo de desaceleração de crescimento estruturalmente muito mais baixo. No resto do mundo, isso não é verdade. Aí alguém pode me falar, pô, Ricardo, mas a América Latina desacelerou. Desacelerou sim. Mas desacelerou para o mesmo ritmo de antes. E só desacelerou para o mesmo ritmo de antes, entre outras coisas, porque o Brasil
que é mais da metade da economia da América do Sul, é mais de 1/3 da economia de toda a América Latina e faz muito negócio com o resto da América Latina, puxou a América Latina inteira para baixo. E o Brasil, que é a parte interessante da história, o crescimento sumiu, foi a zero. A gente está no mesmo nível que estava do ponto de vista de PIB, renda per capita está menor, porque a população cresceu, do que quando a Dilma tomou posse. Isso tudo foi consequência do que eu chamo de pororoca econômica, que é esse processo que a economia mundial tinha uma série de forças que ajudavam o crescimento dos países ricos, era basicamente voltando para cá, antes da pororoca, a correnteza estava jogando a favor do barquinho que está do lado esquerdo de vocês, o barco desenvolvido. Quando a correnteza econômica vira, o preço das matérias-primas some, dos produtos manufaturados cai, o dinheiro fica mais barato, os cérebros passam a vir para cá. Quer dizer, no caso brasileiro, passava a vir antes da Dilma. De uns anos para cá, o que eu mais escuto é brasileiro querendo se mandar. O processo inverte. A correnteza nos ajudando nos faz crescer mais rapidamente. O que me traz ao seguinte ponto. Em todo o continente americano, nos últimos 6 anos, só a Venezuela conseguiu ter um desempenho econômico pior que o brasileiro. Portanto, para quem queria saber por que Deus colocou Chávez e Maduro na Venezuela, hoje nós sabemos, é para nós brasileiros não nos sentirmos tão mal. A gente ficou para trás da Argentina da Cristina Kirchner. A gente ficou para trás de superpotências do calibre de El Salvador e Nicarágua. E o que eu acho que chama atenção aqui é que, claramente, isso indica que o modelo de desenvolvimento brasileiro está esgotado. E a própria Dilma reconheceu isso há 4, 5, 6 meses atrás. Levou só 6 anos mais do que precisava. Mas reconheceu, que é o que importa. Fundamental, o que significa isso? A gente passou 12 anos só estimulando consumo e não estimulando produção. Resultado. No Brasil, salários subiram acima da inflação. Aluguéis subiram em função do boom imobiliário. Custo de matéria-prima subiu, ou seja, aumento de custo de todo lado, competição crescente, em alguns setores mais do que outros, mas competição vinda da China, vinda dos países ricos, que crescendo menos passaram a exportar mais para os emergentes que cresciam mais. Então, competição com o produto americano, o italiano, o alemão, o espanhol cresce também. E isso tudo fez com que as empresas falassem, pô, está muito caro produzir aqui. E passaram a levar a produção para fora. Ficou muito caro comprar aqui. As pessoas pararam de comprar aqui e passaram a comprar fora. Pelo menos quem viaja, quem tem a chance, compra fora. O Paulo está aqui, os aviões dele, em particular os que vêm de Miami, o negócio é uma loucura. E quando eu falo que, em particular, os que vêm de Miami, o tamanho desse movimento é um negócio surreal, inacreditável. Tem um dado, que acho que é o dado que mais me chocou, que eu já vi recentemente. Em 2013, segundo a Associação de Shopping Centers da Flórida, 46% de todas as vendas de todos os shopping centers do estado da Flórida, segundo eles, foram para brasileiros. Eu vi esse dado, eu quase caí para trás, e eu não acreditei, eu achei que ele tinha que estar errado. E eu fui estudar onde ele estava errado. Comecei a estudar, no que eu estava estudando aconteceu uma coincidência. Eu fui participar de um evento em Paris, fui dar uma palestra em Paris, estava voltando, cheguei no aeroporto de São Paulo, estava esperando a minha mala, e, a umas tantas, eu dei uma olhada à esteira ao lado da que trazia as malas do meu voo, por coincidência era um voo vindo de Miami. E eu vejo passar na esteira 4 pneus. Até pneu o brasileiro estava trazendo da Flórida. Só que tem um detalhe. Ele estava trazendo o pneu da Flórida. Quando isso aconteceu, o dólar estava abaixo de R$2. Com o dólar hoje, chegou a bater em 4, caiu um pouco, esse cara não vai mais para lá. Aliás, eu senti isso na pele. Bom, não precisa muito. Dados. Pegar os últimos 12 meses, gastos de brasileiros no exterior caíram 85%. Minha experiência pessoal, novembro do ano passado, auge da crise, baixa temporada, vou levar minha mulher e os meus 2 filhos para passar 4 dias na Praia do Forte, meio de semana. Primeiro, criança pequena, ver resort, hotelzão, 800 quartos, lotado, não tinha um quartinho para gente. Segundo, 600, lotado. Só no terceiro eu achei um quarto. O que eu quero chegar com isso é que o que está acontecendo com, aliás, a própria indústria de turismo local, mas vale a mesma coisa, para a produção, o cara que produzia fora passou a produzir aqui. O primeiro grande problema criado ao longo do primeiro
mandato do governo Dilma foi problemas de contas externas, resolvido pela desvalorização. O segundo, inflação. Seguramos o preço de tudo que o governo controlava até as eleições. Então, não sobe gasolina, não sobe energia, não sobe eletricidade, não sobe metrô, não sobe ônibus, até que passou a eleição. Na semana seguinte vem tudo de uma vez, a inflação vai lá para cima. A própria alta do dólar encarece os produtos importados e eleva mais ainda a inflação. Inflação vai lá para cima, o Banco Central sobe os juros. Ao subir os juros, joga a economia na recessão que nós vimos. Aí entra o segundo aspecto dessa história. Juros altos, recessão. Só que com a recessão do tamanho da que a gente está vendo, a inflação vai acabar caindo. Aliás, está começando a sinalizar que vai começar a cair. Só não vai cair mais rápido, porque de uns 3 meses para cá, o Banco Central resolveu pegar mais leve, então vai cair, mas vai cair lentamente. Poderia cair rápido, que teria sido melhor. Mas o segundo problema, ao longo dos próximos 2 anos, aos trancos e barrancos, tem tudo para ser resolvido. Sobrou o terceiro, contas públicas. E aí é que o bicho está pegando hoje. Você olha para as contas públicas e fala, a conta não está fechando. Gasto maior do que receita, dívida crescente, é igualzinho, um país é igual uma empresa nesse sentido. A conta não fecha. Como é que você resolve? Numa empresa, a forma mais rápida, o que está mais na sua mão, é cortar custo. Todo mundo adoraria falar, não, vou aumentar minha receita agora, mas infelizmente a gente não pode tomar essa decisão unilateralmente. No governo ele tem as duas opções. Ele pode tanto buscar receita aumentando imposto, quanto cortar custo, cortar gasto. Só que o nosso governo atual não gosta da parte de cortar gasto e o nosso Congresso não deixa o governo fazer a outra parte, que é aumentar imposto. As contas não entram em ordem, a confiança vai indo embora, os investimentos secam, sem investimento não gera emprego, sem emprego começa a confiança do consumidor a ir embora, o cara que perdeu o emprego, é claro que a primeira coisa que ele faz é que ele vai lá, troca de casa e troca de carro, o que não perdeu o emprego, olha para o colega do lado que perdeu, olha para o outro que também perdeu e pergunta se ele é o próximo, também não consome, e a gente chega onde está. Para completar, aí eu vou falar um pouco de política. A Dilma teve que lidar com essa herança maldita econômica, mas também política. A grande herança maldita política vem da evolução dos casos de corrupção que a Lava Jato constantemente vem trazendo à tona. O que importa aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, um artigo publicado pelo juiz Sérgio Moro na Folha de São Paulo em agosto de 2014. Ele contava o que é a explicação dele de como a Manipulite, a Mãos Limpas na Itália, conseguiu reduzir substancialmente, pelo menos inicialmente, a corrupção na Itália. Segundo ele, foram 4 passos. O primeiro, no início as investigações estavam exclusivamente voltadas para empresários. Nada de políticos. Lá na Itália, os políticos tinham muita conexão com os juízes, deixa eles de fora, porque senão eles conseguem bloquear a investigação. Segundo passo, toda semana traz uma novidade chocante para a mídia. A opinião pública não consegue aceitar e exige que as investigações avancem. Algo do tipo, tem um certo gerentinho de uma estatal que está devolvendo 100 milhões de dólares. O gerente? Quanto esse cara roubou para devolver 100 milhões? Imagina o diretor, o VP, o presidente. E por aí vai. Terceiro, bota alguém em cana por muito tempo. Assusta todo mundo que está sendo investigado. E vários deles optam por colaborar, diminuir as penas, delação premiada. 4, aí você pega os políticos. Alguma semelhança com o que aconteceu no Brasil, de lá para cá? Ele publicou o roteiro do que ele ia fazer. E o que importa é que há pouco menos de um ano, a gente chegou no Brasil na fase, aí você pega os políticos. Por que importa? Porque entre os políticos investigados, hoje nós temos a presidente, ex-presidentes. Aliás, o Brasil tem hoje 4 ex-presidentes vivos, 3 deles investigados hoje pela Polícia Federal, o 4º é o Sarney. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, dezenas de congressistas. Teve uma matéria, não sei se vocês viram, do New York Times, há uma semana atrás, mostrando que se a gente considerar só 3 crimezinhos leves, pequenos, crime eleitoral, corrupção e homicídio, a gente tem 271 congressistas brasileiros hoje sendo investigados. Então vamos deixar os outros crimes de fora, só esses 3. Ministros, ex-ministros, ex-futuros, ex-ministros, eu sei lá como é que a gente classifica. O que significa o seguinte, salve-se quem puder em Brasília. E explicações sensacionais.
explicações realmente maravilhosas, do estilo, não, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do trust. Ele paga as minhas contas, paga as contas da minha mulher, mas não é meu. Depositaram 50 milhões de dólares lá, qualquer um poderia fazer isso. Acharam um bilhete falando que tinha 5 milhões de depósitos. Não, isso qualquer um escreve. Eu tenho certeza que na casa de cada um de vocês deve ter vários bilhetes que nem esse. Na minha deve ter uns 200 falando que tem depósito. É claro, é muito comum, é a coisa mais comum do mundo. Melhor mudar de assunto. Aliás, melhor do que mudar de assunto. Malha o Judas. Quem é a pessoa mais impopular do Brasil neste momento? Aí há controvérsias. Foram vistos jogando forca, tentando responder a seguinte pergunta: quem acabou com o Brasil? Dilma e Dunga. E a Dilma muito rápido respondeu que foi o Dunga. O Dunga falou, não, foi a Dilma. A minha versão é que foi a dupla. Mas a minha versão não importa. O que importa é Brasília. Brasília pegou a Dilma. E é fácil entender por que Brasília ficou com a Dilma. Popularidade de um dígito. O PIB despencando. A inflação comendo solta. Os aliados pulando fora do governo à torto e à direito. O último aliado que sobrou é o Renan Calheiros. Calma, eu estava falando da Dilma ou do Collor? Gente, não é coincidência. A história é a mesma. E por quê? Para quem eventualmente viu o Manhattan Connection, durante anos me viu discordando do Diogo. Durante todo esse período aqui, a gente tinha o Diogo falando, não, o Lula cai na semana que vem, não vai ser eleito nunca, imagina, não tem a menor chance. O presidente mais popular que o Brasil já teve, pelo menos enquanto era o presidente mais popular que o Brasil já teve, não cai nunca. Já a mais impopular que o Brasil já teve, a história é bastante diferente. Aliás, junto com ela, a essas alturas, o ex-presidente mais popular que o Brasil já teve, também diria que está em uma situação, no mínimo, bastante delicada. Por que isso tudo importa? A crise brasileira hoje, fundamentalmente, não é mais econômica, ela é política. Resolver os problemas econômicos que sobraram é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é colocar as contas públicas em ordem. Como é que você faz isso? Dá uma bela cortada nos gastos públicos, muda a discussão que hoje está exclusivamente voltada para o resultado deste ano, que vai ser péssimo de qualquer jeito, porque, entre outras coisas, a economia contraindo retrai a arrecadação de impostos e o resultado piora, cria reformas mais de longo prazo, começando pela da Previdência, mostrando, não, as contas vão melhorar consistentemente, as pessoas param de discutir o hoje e passam a discutir hoje, amanhã, depois de amanhã. O resultado disso aqui, você muda a dinâmica, retoma a confiança, ao retomar a confiança, voltam os investimentos, volta a geração de emprego, volta a confiança do consumidor, volta o consumo, as empresas ganham mais dinheiro, investem mais, você entra no círculo virtuoso que a gente viveu antes da Dilma tomar posse. E quando acontecer, eu não sei quando vai acontecer. Aliás, uma das coisas que eu aprendi de um ano e meio para cá é por que Deus criou os analistas políticos. É para nós, economistas, nos sentirmos melhor com as nossas previsões. Porque, basicamente, toda semana eu vejo os caras errando as previsões deles. Então, eu não vou me arriscar a fazer previsões políticas, mas o meu feeling, isso aqui não é uma previsão, mas a minha impressão pessoal é que a coisa está muito mais perto de ser resolvida do que talvez alguns temam. E isto significa, aí já não é mais feeling pessoal, aí eu tenho uma convicção grande. Quando virar, a economia vai virar com tudo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente teve recessões tão longas, e eu não vou dizer tão profundas, porque nenhuma recessão na história brasileira foi tão profunda quanto essa. Se a gente for pegar a média de crescimento trianual, esse é o pior momento que a economia brasileira viveu desde 1900, desde quando há dados do PIB. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui. Todas as vezes que o PIB despenca o crescimento, na sequência, quando eu digo que é cíclico, ele vai lá para cima. Aqui ele chegou a 9%. Aqui caiu, chegou a 9%. Chegou perto de zero, vai a 9% lá, chegou até a 11% aqui. Mas, enfim, despenca, foi a 13%. Despencou, foi a 7%. Despencou, foi a 6%. Não teve nenhuma vez que, na sequência, a gente não sustentou uma média trianual de crescimento de 6% ao ano. Quem esperava ou quem espera que a gente vai ter média de crescimento de 6% ao ano por 3 anos, em breve, levanta a mão aqui para mim. A gente vai achar uma
pessoa no Brasil com essa expectativa. Isso foi o pior que nós tivemos nos últimos 115 anos. Fala, mas a economia brasileira piorou, blá, blá. Ok, tá bom. Quem espera que a gente vai sustentar 4% de crescimento por um período sustentável de pelo menos 3 anos na sequência, levanta a mão para mim. Meu ponto é, a gente está perto de uma hora que a gente vai começar a ter surpresas positivas de crescimento e que vão durar um período relativamente longo. Elas vão se sustentar? Aí depende. Para fazer o Brasil voltar a crescer e voltar rápido, é só retomar a confiança. Para sustentar o crescimento, aí a gente precisa colocar a casa em ordem. Precisamos fazer reformas, todas elas. Melhorar o ambiente de negócios, melhorar a infraestrutura, diminuir a carga tributária, melhorar a legislação trabalhista. Eu podia passar amanhã falando do que precisa ser feito. Meu ponto não é esse. O meu ponto é que, antes de fazer isso, única e exclusivamente, revirando o ciclo de expectativas que foi, tá ruim, engaveta o projeto de investimento. Ao engavetar o projeto de investimento, a gente leva o desemprego a crescer. Ao desemprego crescer, isso aqui vira uma profecia autorrealizável. Vale o contrário. A prova do pudim chama-se Argentina. Macri tomou posse. Até agora ele não mudou grande coisa não, gente. Mas ele já mudou tudo. Ele mudou tudo porque ele mudou as expectativas na Argentina. E ao mudar as expectativas na Argentina, ele fez muita gente que já queria investir, mas que não investia, porque não dava para investir na Argentina da Cristina, falar, opa, está na hora de fazer. Na hora que isso começa a acontecer, a roda começa a girar. E o ponto fundamental onde eu quero chegar com isso aqui, é que a gente está muito mais perto de onde isso vai acontecer. Quando? Eu não sei. Mas eu acredito que é muito mais provável que a gente esteja medindo isso em meses do que em anos. Eu sei, quando iniciar, aí sim o ciclo vai ser medido em anos. Olha o que são as expectativas hoje. Isso aqui é uma pesquisa do Banco Central. Quer dizer, até aqui não é uma pesquisa, até aqui são dados históricos. Toda vez que a gente tem recessão, eu peguei as recessões pós-plano real, o perfil é esse. Cai e depois sobe. Tem um V. Onde é o V exatamente? Cada uma é diferente. Qual é a expectativa dessa vez? O Brasil afunda e fica no fundo do poço. Só que não acontece assim. Nunca acontece assim. E esse é o ponto onde eu quero chegar, que é onde as expectativas vão ser diferentes da realidade. E aqui é que está a oportunidade. Por que está a oportunidade? Porque o que significa é que as empresas hoje estão se preparando para isso aqui. O que isso significa é que está todo mundo com o pé no freio. Quando o jogo virar, quem não estiver preparado vai ter que acelerar de uma forma meio desengonçada, porque, entrei aqui, caramba, tem um retão enorme, eu achei que era só curva, e agora? Manda ver, pisa. Só que, quem falou que o carro está pronto, está preparado, o motor aguenta, é aí que eu quero chamar a atenção de vocês. E mais um ponto. Tem algumas outras coisas que entram, que são consequência que reforçam isso aqui. Uma delas é a taxa de câmbio. Quando a coisa fica feia, empresas, pessoas não querem dinheiro num país onde as coisas estão feias. O que acontece? Aumenta a procura por dólar, taxa de câmbio é igual a outro produto qualquer. É dólar em relação ao real. Aumentou a procura pelo dólar, o preço do dólar sobe. Acontece o inverso quando a coisa melhora aqui. E com um detalhe, tem um ciclo mundial indo na mesma direção. O dólar veio se apreciando em relação a tudo quanto é moeda no mundo nos últimos anos. Está hoje num dos níveis mais altos da história. De uns mês e pouco para cá, o mesmo período que o real bateu em 4 e vem caindo, a gente acha que é único exclusivamente porque mudou o ciclo político. Não é não. Mudou o ciclo de investimentos no mundo. O dólar começa a cair. Por que isso importa? Por um monte de razões. Uma delas é que, se eu pegar o dólar ajustado pela inflação nos últimos 36 anos, a média disso, em valores de hoje, seria próxima a 2,75. Só que ele nunca está na média, gente. Ou ele está, as coisas estão boas, ele vem para baixo, entra dinheiro aqui. As coisas estão ruins, o dinheiro sai, ele vai para cima da média. Vem para baixo, para cima, para baixo, muito para cima, para baixo, para cima. Eu não sei onde vai estar o dólar amanhã, na semana que vem, no mês que vem, nem daqui a um trimestre. Agora, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, eu sei sim, ele vai estar para baixo de onde ele está. Ele pode ir para baixo em termos reais de duas formas. Ou a gente tem o dólar caindo diretamente, ou a inflação no Brasil sendo bem mais alta do que fora, e por consequência, em termos reais, ele cai do mesmo jeito. O que importa é que, do ponto de vista de poder de consumo do brasileiro, porque quando sobe a inflação, ela vai subir, entre outras coisas, porque os salários aqui vão sumir. De uma forma ou de outra, o que a gente vai ter é
esse processo, entre outras coisas, particularmente se o Banco Central for firme, e aí ele vai ser queda do dólar, a queda do dólar barateia produtos importados, o que ajuda a derrubar a inflação. A queda da inflação cria condição para o crédito voltar a se expandir, o que vai ser fundamental na recuperação de tudo que depende de crédito. Por que os setores que mais sentem com a crise são exatamente os que mais dependem de crédito e confiança, particularmente construção e automotivo? Esses, por sua vez, são os que vão ver a virada com mais força depois. O mercado, recentemente, nesses setores, foi um estrago. Vai virar. E aí eu queria falar das oportunidades. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, que ainda não está muito clara no Brasil, tem a ver com o seguinte. Deixa eu chamar a atenção primeiro do seguinte. Se eu desconsiderar a Amazônia, o que sobra no território brasileiro é do tamanho de 33 países da Europa. E eu só estou desconsiderando a Amazônia para não brigar com a Marina. Aliás, cadê a Marina? Eu já falei muito mal do governo, mas a nossa oposição, eu também vou te contar. Quer dizer, a gente tem uma crise do tamanho que tem e eles se apequenaram completamente. Enfim, o que me traz o seguinte ponto. Não só nós temos área, mas ela não está plantada. 40% da área disponível de expansão de fronteira agrícola no mundo está no Brasil. O que significa isso? Se houver aumento de demanda por alimento no mundo, vai haver mais disso aqui. Isso aqui é o superávit do agronegócio brasileiro. Até aqui, ele era estável, na faixa de 10 bi. Aqui a China entrou no OMC. Ele vai de 9 para 93 em 15 anos. Se vocês não trabalharem com agronegócio, talvez vocês estejam falando de que raios tenho eu a ver com isso. Ainda assim, tudo. A consequência disso aqui é que há 15 anos, sem nenhuma exceção, as cidades do interior do Brasil, onde o crescimento do agronegócio movimenta a região, crescem mais do que as capitais dos estados, sem exceção. E isso não vai mudar tão cedo. Isso aqui muda tudo. Muda a importância de logística dentro do teu negócio. Muda a importância de distribuição. Muda a importância e a forma como e a quem você precisa chegar. Porque o seu comprador hoje, uma coisa é quando eles estão todos concentrados em alguns mercados grandes, outra é quando eles estão espalhados por tudo quanto é canto. Muda toda a dinâmica dos negócios. Só que a maior parte das empresas eu não vejo que já se preparou, já montou para o tamanho do que é esta mudança. Ela é permanente. Quer dizer, permanente. Nada na vida é permanente. Mas, quando a gente está medido em décadas e não em trimestres, eu estou chamando de permanente. E por que ela é permanente? Primeiro, porque tudo isso aconteceu. Porque 400 milhões de chinesinhos, xinguilis, como carinhosamente eu os apelidei, saíram do campo, foram para as cidades e, ao fazerem isso, causaram esse aumento de demanda de matérias-primas, esse processo de urbanização, de industrialização na última década. Só que tem mais 300 milhões que farão a mesma coisa nos próximos 10 anos, segundo o Banco Mundial. Isso significa, gente, que as tendências que a gente viu favoráveis a emergentes vão continuar. E depois de China, tem um outro detalhe. Vem aí Krishna Indi. A Índia é a China amanhã. A população é de 1 bilhão e 300 milhões também. É mais pobre ainda, então quando o indiano melhora de vida, ele começa a comer mais. Por que eu estou falando disso? Porque já faz 2 anos que a Índia está crescendo mais do que a China. E em 10, que é mais ou menos o final desse ciclo chinês, o tamanho da população indiana, no ritmo de crescimento que ela sustenta nos últimos 20 anos, perdão, da população não, da economia indiana, vai ser o mesmo que a China tinha em relação à economia mundial em 2001, quando ela começa a causar todos os impactos que eu coloquei. Onde eu quero chegar? Aquele gráfico que eu coloquei, emergentes crescendo mais, ricos crescendo menos, faz 15 anos, ele deve ter mais algo que pode chegar no limite, talvez não chegue a tanto, talvez seja menos, talvez seja até bem menos, mas talvez chegue a 30 anos ainda naquela sequência. Isso aqui, gente, significa que as oportunidades aqui são enormes. Eu quis trazer um exemplo de algo ligado à vida do Paulo. Se eu estiver falando bobagem, ele me corrige depois. Mas pelo que eu ouvi de um cara de setor de aviação, e talvez no Brasil de hoje, com o dólar muito alto, o número não seja mais esse, mas pelo que eu vi é o seguinte, quem voa com frequência de avião no mundo é gente com renda per capita diária maior do que $50 por dia, que são $1.500 por mês. Não sei se está certo ou não, mas eu usei como estando. Vocês estão vendo aqui a distribuição de renda no mundo, na parte vermelha, Estados Unidos e Europeia, no resto, em amarelo, do resto do mundo.
em escala logarítmica em 1980. Ou seja, o grosso da população americana e europeia, a renda variava de, sei lá, $7 a 500, $600 diário. E do resto do mundo, muito perto dessa faixa de um pouco menos, mais, 1, 2, 5, 6, 7, $8, mas tinha gente com mais renda. Em 1980, esta área vermelha era 9 vezes maior do que a amarela. 9 vezes mais gente podia voar de avião nos Estados Unidos e na Europa do que aqui. Em 2014 foi onde virou. Foi onde a primeira vez, segundo essa conta, a gente tinha mais gente com renda para voar de avião aqui, em emergentes, do que lá. Só que o que importa não é hoje. O que importa é olhar para frente. Na hora que a gente olha para frente, em 20 anos, para cada 9 pessoas com renda para voar de avião, no Brasil, na Índia, na Rússia, na China, uma nos Estados Unidos e na Europa. Por que a gente tem, para pegar um movimento recente do setor de aviação, por que os chineses da HNA resolveram comprar um quarto da Azul na maior crise da história brasileira? Primeiro, porque o preço dos ativos no Brasil vai lá embaixo. Segundo, com o dólar alto, a liquidação do ponto de vista dos estrangeiros fica maior. Essa é uma outra coisa que eu sinto dos meus clientes. O que eu tenho de cliente, particularmente estrangeiro, com o dedo no gatilho para investir no Brasil, por conta de olhar e falar o seguinte, olha, o que a gente tem no Brasil, você tem uma situação que é muito rara, que é, você tem 3 grupos de países no mundo. Países ricos, grandes mercados, organizados, o negócio funciona, baixo potencial de crescimento. Segundo, pequenos países emergentes, tem um monte, 150, só tem um problema, os mercados são pequenos. Terceiro, 4 ou 5 grandes países emergentes que unem potencial de crescimento e escala de mercado. Isso é a Índia, a China, o Brasil, a Indonésia. Se a gente forçar muito a barra, eu incluo o México, a Rússia e a África do Sul, mas tem que forçar a barra. Para ser mais específico, se vocês viram aquele gráfico do crescimento da América Latina, os países que mais cresceram são menores do que o prédio do Google aqui. Mas depois vem uns um pouquinho maior. O Peru. Peru é uma economia um pouquinho maior que está crescendo. Quando eu digo um pouquinho maior, a economia peruana é menor do que a economia dos Jardins e do Itaim somada. O Chile é um paísinho legal, todo mundo gosta, na América Latina funciona, admiro, acho o Chile um país bacana, gosto bacana também. É menor que da economia da cidade de São Paulo. A Argentina, não, aí já estamos falando de algo um pouco maior. É um pouco maior, menor do que o estado de São Paulo. Isso aqui, gente, é para falar o seguinte, empresa que quer ser líder global não pode deixar de ter uma presença importante no mercado brasileiro. E nunca ficou tão barato entrar no mercado brasileiro do ponto de vista de uma empresa estrangeira, particularmente americana, porque o dólar não está forte só em relação ao real, está forte em relação a tudo quanto hoje. Quando a gente colocar a casa em ordem, vai chover investimento. E isso vai gerar o ciclo que eu vinha comentando. E por fim, crise. Só que eu esqueci de falar de um detalhe. O Fábio chamou a atenção da importância das revoluções tecnológicas que estão acontecendo. Eu quero reforçar o que a soma dessa aceleração da globalização, que é esse impacto de Índia e China, mais revolução de tecnologia de informação faz. E esse é o meu gráfico de 2015 anos. Ano zero, Cristo. A renda per capita anual no mundo, em dólares de hoje, era de $467 e havia 200 milhões de pessoas. Essa escala aqui mostra o tamanho da população em bilhões de pessoas e o tamanho da bolinha é a renda per capita mundial. Passam 1.850 anos. A renda per capita só subiu 50%. População quintuplicou. Então, peraí, se eu tenho 5 vezes mais gente com uma renda per capita que é 1,5 vezes anterior, significa que o total de renda no mundo aumentou em 1.850 anos, 7,5 vezes. Aí vem a Revolução Industrial. Melhoramos o método de produção, mais para frente vem capitalismo. Legal, em 150 anos, o que a gente tem aqui é que triplicou a população e triplicou a renda per capita. 150 anos, 9 vezes o aumento da renda total, mais do que nos 1.850 anos anteriores. Só tem um detalhe. De 2000 para cá, que você tem esse efeito de aceleração da globalização e da era da informação, o que a gente tem é 5 vezes mais renda per capita no mundo, o dobro da população, ou seja, a renda aumentou 10 vezes em 15 anos. Mais do que nos 150 anteriores, que tinha sido mais do que nos 1.850 anteriores.
Traduzindo, a gente só fala de crise enquanto o mundo nunca gerou tanta riqueza como o que a gente está vendo agora. Mas, como vocês viram no slide anterior, essa riqueza está sendo gerada nos países emergentes. A questão, gente, é que o papo de crise cola nos países ricos, que definem boa parte da agenda da discussão global, até porque faz sentido, suas maiores economias, domina a mídia, enfim. Porque lá é verdade, mas não é verdade no mundo. Por que aqui cola? Porque o Brasil está, sim, vivendo uma crise. Mas que tem data marcada para terminar. A nossa crise tem uma causa fundamental que começa com D, termina com A, que qualquer hora vai passar. Eu não sei quando. Só sei que isto passa antes do que os fatores que nos levaram a crescer mais antes, que é esse efeito de aceleração de globalização, efeito de tecnologia de informação, e esses vão durar mais algumas décadas. E por fim, algo que eu acho que vocês precisam focar. Como criar ecossistemas que se reforçam? Demanda de um que gera demanda para outro. Eu quis trazer um exemplo de algo relacionado aqui, que é o seguinte. Eu sou tarado por cinema, eu adoro cinema. Só que o negócio de cinema, infelizmente, não é um negócio que vem crescendo e não tem expectativa de mudança. Ele está estagnado há muito tempo. O Fábio abriu aqui falando dos 10X. E o exemplo dos telefones Android. Para não falar que eu ia fazer propaganda, eu trouxe um aqui, eu trouxe um exemplo do outro, que é o seguinte, trouxe o exemplo da Apple. Em 2008, quer dizer, o exemplo não é da Apple, mas é a loja de aplicativos da App Store deles, que em 2008, o faturamento que a gente tinha de Hollywood era 25 vezes maior do que a indústria de aplicativos. Passa-se alguns anos, já em 2014 foi maior, em 2016 a indústria de aplicativos, só pegando o iOS, vai dar o dobro do que a de Hollywood. Só que tem um detalhe. O crescimento da indústria de Android foi muito mais acelerado do que o da iOS. Isso aqui significa o seguinte. Por que funciona? Eu sou o Grambel, eu criei um telefone. Só eu tenho telefone. Para que serve o telefone? Nada. A partir do momento que a gente tem hoje 9 bilhões de telefones no mundo, mais ou menos a metade deles smartphones, o mercado para quem está desenvolvendo aplicativo é de 4 bilhões e meio de pessoas, esteja onde estiver. O cara pode estar desenvolvendo isso onde quer. Em homenagem ao Eduardo Paes. O cara está em... Pô, me deu um branco, como é que chama a cidade lá? Maricá. O sujeito está em Maricá, desenvolvendo um aplicativo e... O mercado dele são 4 bilhões e meio de pessoas. Por que importa? Ele desenvolveu um aplicativo legal. Na hora que ele desenvolveu um aplicativo legal, o telefone passou a ser mais importante e mais útil. Eu vou comprar um telefone, eu estou disposto a pagar mais, porque tem aplicativos que não foram desenvolvidos pelo desenvolvedor do aplicativo. Vou ser prático. Eu moro em São Paulo. A coisa mais valiosa que tem no meu telefone não é quem fez telefone que fez. Se chama Waze. Para mim, é a coisa mais útil que eu tenho no telefone. Isso aqui significa o seguinte... Se me falar, tem 2 telefones, esse aqui, iguaizinhos, esse tem o Waze, esse não tem, eu pago mais nesse aqui. Só que eu não estou pagando mais pro Waze, eu estou pagando para quem faz telefone. Só que, por outro lado, o cara só faz o Waze porque tem 4 bilhões e meio de telefones por aí. E aí você cria um ecossistema onde entra o Google com o sistema operacional, você cria a empresa que está fazendo o telefone, você cria o desenvolvedor de aplicativo e um está alavancando o outro. A essência de propaganda é exatamente a mesma. Propaganda funciona quando, por fazer propaganda, você aumenta o seu resultado, já que funcionou, você faz mais propaganda, e ao fazer mais propaganda, você aumenta o faturamento do veículo, da agência, de quem quer que seja que entra por aí, e dos vários canais novos que estão sendo criados. É isso aqui que eu queria chamar a atenção. E, por fim, como a crise cria oportunidades únicas. Isso aqui é uma pesquisa feita pela Idea Lab, que é uma empresa californiana. Eles pegaram, é uma empresa que é uma incubadora, lançou dezenas e dezenas de empresas hoje que valem mais de $1 bilhão. Eles pegaram as mais bem-sucedidas deles e as 250 empresas mais valiosas do mundo e resolveram falar qual é a principal razão do sucesso dessas empresas. A soma dá mais que 100%, porque em alguns casos eles acharam que eram 2. Resultado disso aqui. Segundo eles, a coisa mais importante normalmente não é
a grana, o modelo de negócio, uma ideia genial, que é o que eles achavam que ia ser. Eles chamam Idea Lab. Eles achavam que o fundamental era você ter uma ideia revolucionária. Ou a equipe, a execução. Segundo eles, é o timing. É quando você faz o que faz. E a princípio a reação das pessoas é claro, as pessoas estão querendo comprar, eu aproveito e eu vendo. Não, às vezes é o contrário. Alguém aqui não conhece o Airbnb, por acaso, o Airbnb? Airbnb, bom, se todo mundo sabe o que é, o Airbnb, para quem eventualmente não saiba, basicamente transforma uma casa num quarto de hotel. Você vem de Manaus para cá, a tua casa está vazia, você fala, vou faturar uma grana, vou colocar lá que está vazia, deixo minha casa alugada enquanto estou lá, está lá no aplicativo, ótimo. Esse aqui todo mundo conhece, porque os taxistas fizeram questão de contar para todos nós. Acho que não tem uma pessoa no Brasil que não saiba hoje o que é o Uber. Faz a mesma coisa com o carro, a parte fundamental. Quando as ideias desses negócios surgiram, os caras batiam nos VCs, nos Venture Capitalists, e ninguém queria colocar grana no negócio deles. O que eles ouviam era sempre a mesma coisa. Ninguém vai enfiar um desconhecido na sua casa ou no seu carro. Isso não vai funcionar. E não ia. Só que aí aconteceu uma coisa que ajudou bastante, chamada crise. Estoura a crise de 2008 nos Estados Unidos, aliás, no mundo, e o desemprego nos Estados Unidos chegou no nível mais alto em 30 anos. Na Europa, no nível mais alto da história, pior que na Grande Depressão. As pessoas estavam sem emprego, sem perspectiva, e às vezes com a casa e o carro vazio. Quer saber? Vou experimentar, estou de bobeira, estou indo daqui, vou para Paulista, boto lá no aplicativo. Pô, tem um cara que está indo também, eu levo o cara, faturo uns trocar. Não estou fazendo nada, virei motorista do Uber. Por que importa? Essas empresas têm 6 anos, elas nasceram em 2009, no auge da crise. Ao nascer em 2009, hoje, 6 anos depois, o Uber está valendo o Airbnb está valendo 120 bilhões de reais. Esse é o último valuation deles. O Uber, 240 bilhões de reais. Só para dar um parâmetro, tá? A Petrobras, que tem 62 anos, até a semana passada estava valendo 72. Aí ela deu uma subida. Isso aqui é para dizer o seguinte, gente. Falar, não, que crise traz oportunidade, virou um jargão tão repetido que ele perdeu o sentido. Mas, para mim, 240 bilhões de reais em 6 anos é oportunidade suficiente trazida pela crise. É só a crise que permite que a gente faça algumas coisas que não dá para fazer sem elas. E uma delas, que eu acho, a nossa tendência durante a crise é como é que eu volto para onde eu estava. Esquece voltar para onde você estava. Como é que você usa a crise? E usando o bounce back em inglês, significa recuperar-se. Vem a bola, você joga ela, ela bate no chão, bounces back. Só que acho que não, esquece, joga ela aqui para bater aqui e cair lá na frente. Como é que a gente usa a crise para, mais do que reconstruir, para construir, criar algo novo? E aí eu quis, em homenagem à Olimpíada, quis trazer um exemplo de algo que é uma americana chamada Jennifer Bricker, que para mim é o melhor exemplo do bounce forward. Encarar a dificuldade e criar algo. Aliás, até literalmente tem o bounce forward aqui. Criar algo novo. Ela nasceu com um sonho, ser ginasta. Nasceu com uma diferença. Ela não tem as pernas. O que não a impediu de se tornar uma grande ginasta. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito fácil a gente chegar e falar, pô, tá tudo contra, o Brasil tá uma droga, nada funciona e, portanto, não tem o que eu possa fazer. Essa mentalidade vira verdade. Você acha que pode ou que não, nos 2 casos vai virar verdade. A parte fundamental aqui é como você usa a crise para fazer o que você não poderia fazer sem. Por exemplo, expansão do seu negócio. Lado financeiro. Em 2008, antes de estourar a crise financeira, 3 bancos tiveram que se juntar para conseguir pagar o que valia o ABN. Fatiaram o ABN, pagaram 300 bilhões. Os números estão todos arredondados, tá? Mas enfim. Só que isso foi janeiro de 2008. Setembro de 2008, quebra a Lehman Brothers, tinha estourado a crise imobiliária, os bancos tomam um calote que não acaba mais. E a gente chegou na seguinte situação. Em janeiro de 2009, o RBS, um dos que comprou por 100 bi, estava valendo 5 bilhões. Imagina usar o teu investimento, a tua verba de investimento, na crise, e não na euforia. Quando o Cristo está virado para baixo, e não quando o Cristo está virado para cima. 100 bi, você comprava o segundo banco do Reino Unido, o primeiro dos Estados Unidos, o segundo da França, o primeiro da Suíça, o primeiro da Alemanha, o segundo da Inglaterra, sobrava um troquinho, dinheiro de pinga, 6 bilhões de dólares. Você levava todo o sistema automotivo americano. GM, Ford e Chrysler. É sério.
Sabe por quê? Porque essas empresas em 2008, elas não esperavam a desaceleração que aconteceu. O que elas fizeram? Elas estavam com estoque alto, com dívida alta, só que, de repente, aliás, como no Brasil de hoje, vem a crise, os bancos perdem dinheiro que não acaba mais, adivinha o que acontece com o crédito? Sumiu. Sem crédito não tem venda automotiva, o resultado foi as vendas despencando, as empresas com a corda no pescoço. Só uma pergunta. Quem nunca mais usou carro, ônibus ou caminhão de 2009 para cá? Levanta a mão para mim, alguém? As vendas voltaram, essas empresas... É difícil ser preciso, porque hoje a Chrysler está dentro da Fiat, mas elas valem mais de 200 bilhões. 6 anos, quem teve a coragem de investir onde ninguém queria, como montador americano aqui, multiplicou por 33 o capital. Banco multiplicou por 10. Ricardo, mas é nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil é diferente. Imagina a seguinte situação, o dólar bate a 4, o Lula está para ir para o governo, as agências de risco reduzem a classificação brasileira toda semana, estão falando que o Brasil vai dar calote. Só para deixar claro, eu estou falando de 2002, tá? E aí, o cara tem um maluco que fala, bom, hora de investir no Brasil. Na média, o valor das empresas brasileiras, medido pela Bovespa, em 5 anos e meio, multiplicou por 9. Só na crise se faz fortuna rápido. Grandes oportunidades surgem aqui, só que elas requerem alguma coisa. Requerem o seguinte, você tem que ter... só um detalhe, tá? Ainda sobrava uma graninha que levava a equipe de Fórmula 1 da Honda, que virou Brown, que virou Mercedes, Rubinho Barrichello, sempre chega depois, mas veio de brinde. O ponto é o seguinte, é só na crise que você consegue, primeiro, aproveitar diferenças que ficam grandes, porque a diferença entre o cara que é muito bom e o cara que é mais ou menos, quando está tudo ajudando, é que um vai muito bem e o outro vai ok. A diferença entre o cara que é muito bom e o cara que é mais ou menos, quando está tudo contra, é que o cara que está muito bom passa, o outro fica no meio do caminho. Ao ficar no meio do caminho, ele cria depois, porque a crise passa, e quando passar, ele cria para o outro um mercado maior, melhor, com menos competição, com mais market share, com mais participação de mercado. Só que para isso você tem que ter um produto melhor, um serviço melhor, um atendimento melhor, uma condição financeira melhor. Tem que inovar, tem que fazer diferente, fazer melhor. Em outras palavras, nunca desperdicem uma boa crise. Que, aliás, é a mesma coisa que vale para as empresas, vale para o país. Eu abri falando de crise moral. Sem uma crise moral, teria aquele bando de gente nas ruas. Sem isso, estariam mudando. O Supremo teria falado, segunda instância... O cara vai em cana a partir de agora se ele for condenado em segunda instância. Será que a gente teria agora as 10 medidas contra a corrupção que estão indo? Não acredito. Crise política. A Dilma trazendo Joaquim Levy para o governo, ou agora trazendo o Lula. Basicamente, sem uma crise desse tamanho, nada disso tinha acontecido. Crise econômica. Estão cortando ministério, cortando salário de ministro, cortando o salário da própria Dilma. É simbólico. Teria acontecido? Duvido. A crise nos força a fazer o que a gente não quer, mas é o que nos torna mais forte para o que vem depois. E é isso que eu espero que vocês façam e olhem para trás com saudade da crise, falar, foi lá que eu virei e fiz algo, sou muito melhor, mais forte, por conta de ter sido forçado a fazer isso naquele momento. Obrigado, gente.